No momento de incerteza crescente, o que podemos fazer para resolver problemas em constante mudança? Somos os algoritmos da resistência para um mundo melhor? Somos os líderes que procurávamos para uma nova humanidade? Se quisermos que os valores da liberdade, os valores ocidentais, sobrevivam, devemos construir uma sociedade melhor que obtenha sua força na educação, desbloqueando a inovação, reimaginando o design e ancorando o trabalho no mundo multidisciplinar, para projetar um mundo melhor, significativo, sustentável, centrado na humanidade. Uma era de mudanças para uma era dos tech otimistas. Isto é o imponderável. Dubai está fazendo uma transformação radical na forma de olhar as cidades nos últimos 50 anos. Cada dia, cada ano, uma grande inovação. E agora, no início de 2024, a inovação é uma corrida de trajes aéreos totalmente a jato, feito por uma empresa que sai da Europa chamada Gravity, que está testando isso em porta-aviões, está testando isso em defesas de fronteiras, mas agora ela criou um tipo de uma Fórmula 1 da corrida de trajes feitos a propulsão a jato. Serão 8 corredores que vão transformar os céus de Dubai numa nova circuito de corrida, uma mistura de corridas de carros com corridas de aviões. É uma nova forma de levar a imaginação e trazer o sonho de Ícaro da Grécia Antiga para os dias atuais. O Conselho Esportivo de Dubai anunciou a primeira competição de corrida de trajes a jato do mundo, onde trocarão aviões por trajes a jato futuristas, voando pelos céus em uma demonstração de habilidade e velocidade. Mostra não apenas proezas aéreas ou proezas tecnológicas, mas também a posição de Dubai como um centro de eventos globais. É uma nova era dos desportos aéreos. Os pilotos estão treinando na Grã-Bretanha para esta corrida histórica. A corrida em Dubai passará pela orla marítima e por marcos icônicos daquela cidade. Este traje foi desenvolvido em 2017 e vai ter seu primeiro pódio agora em fevereiro de 2024. É o sonho de Ícaros, Dédalos, Leonardo da Vinci e Santos Dumont acontecendo em frente aos nossos olhos. Com o encontro da inteligência artificial e da robótica, estamos resolvendo uma das últimas fronteiras do que seria a robótica avançada, que são os arrumadores de casas. Stanford está na ponta dessa inovação e conseguiu misturar grandes linguagens de inteligência artificial com robôs que conseguem regar as plantas, arrumar a sua casa, dobrar roupas, lavar e fazer tudo que às vezes parece que falta tempo. Quem nunca ficou sem arrumar a sua casa porque faltou tempo e deixou ali uma prateleira totalmente bagunçada, ou uma pilha de roupas que precisavam ser dobradas? Stanford e esse projeto chamado Aloha está no limiar do que brevemente na sua casa, na minha casa, na nossa casa, terá um robô que vai organizar a nossa vida. E com tudo isso, vai sobrar mais tempo para irmos aos parques, assistir o Imponderável e a Record News, encontrar os amigos e ter mais tempo para ser mais humano. É a robótica, a inteligência artificial e uma nova era da humanidade. Algumas tarefas caseiras parecem muito difíceis e árduas, mas graças à inteligência artificial chegamos à era dos robôs domésticos, um trabalho de décadas de roboticistas. O novo sistema robótico de Stanford é um robô barato com rodas. Ele cozinha camarões, limpa manchas. Com as redes neurais e dados,
os robôs aprenderam tarefas complexas com bastante facilidade e rapidez. Um sistema de IA completou mais de 100 tarefas domésticas em cerca de 20 minutos cada uma. Há uma notícia: mesmo os robôs mais avançados ainda não conseguem lavar roupa. Roupas amassadas têm formas estranhas que dificultam o processamento e o manuseio pelos robôs. Mas pode ser apenas uma questão de tempo. E nos lembra de Jetson, quando Judy, a filha dos Jetsons, conversa com a sua robô Rose. Promete que não vai contar? E Rose responde: juro pelas baterias recarregáveis da minha mãe. Imagine pegar milhares de dados sobre o nosso corpo humano, sobre as células, RNA, DNA, misturar isso num liquidificador da inteligência artificial e, com isso, criar formas fantásticas, um tipo de arte que vai explicar como funciona o nosso corpo humano. Milhares de pontos que você vai poder visualizar em grandes telas. Um projeto que reúne o governo italiano, uma empresa de arte e inteligência artificial de Istambul e também a CERN, que é o Centro de Ciências da Comunidade Europeia. Um projeto que nos traz as fronteiras do corpo humano, vai ajudar na medicina, mas também ampliam as nossas visões sobre o nosso próprio corpo. Não é fantástico viver nessa era de arte, inteligência artificial e novas fronteiras da medicina? O projeto Células Humanas reúne uma comunidade internacional de biólogos, clínicos, físicos, cientistas computacionais, engenheiros de software e matemáticos. O objetivo é criar um mapa de todas as células humanas, como base para a compreensão da saúde, diagnóstico, monitorização e tratamento de doenças. Mas artistas aplicaram a inteligência artificial e machine learning para criar uma pintura de dados de todas as células humanas. É a transformação de dados científicos numa obra de arte viva, investigando a vastidão da genômica unicelular, da sequência de RNA. É uma narrativa imersiva, uma celebração da imaginação coletiva, da ciência e da arte, entrelaçando o melhor da essência humana. E como nos ensinou Aristóteles, o começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Eu tenho 3 gatinhas lindas, a Gioconda, a Godiva e a Gabbana. E gatos gostam de presentear os seus donos com insetos, baratinhas e até alguns casos ratinhos. Eu nunca ganhei, mas milhares de donos de gatos pelo mundo têm essa surpresa que não é tão agradável. Para os gatos é um presente, uma demonstração de amor, mas para nós humanos realmente cria uma certa... Evitamos ratos em nossas camas. Mas agora uma startup suíça desenvolveu uma inteligência artificial com uma visão de máquina, onde na porta que os gatos entram, se ela estiver carregando algo que não é tão bacana para nós humanos, a porta fica travada e o gatinho não pode te trazer aquele presente. Parece bobo, mas vai ajudar milhares de pessoas pelo mundo que adoram seus gatos, mas não gostam tanto dos presentinhos. Fundada em 2023, a Flap é a essência entre uma equipe apaixonada por animais e também apaixonados pela tecnologia. É uma inovação suíça para os amantes de gatos. A startup acaba de lançar uma revolucionária inteligência artificial com visão de máquina, transformando a convivência entre gatos e seus donos. Graças ao Flap, sua casa fica livre de surpresas indesejadas, deixadas pelos felinos. São milhões de proprietários de gatos ao redor do mundo que agora têm uma solução inovadora para um problema antigo: receber de presente um ratinho, uma baratinha, um morceguinho e outros bichos que os gatos caçam por aí. Como disse Ernest Hemingway, um gato apenas leva outro. Um gato tem absoluta honestidade emocional. Os seres humanos, por uma razão ou outra, podem esconder seus sentimentos, mas um gato não.
Foi a primeira vez que um astronauta que está na Agência Internacional Espacial conseguiu controlar um robô cachorro a milhares de quilômetros de distância. Aonde este robô cachorro estava numa simulação de Marte, ele conseguiu subir colinas, entrar em cavernas e, com as suas 4 patas, visitar locais que seriam impossíveis pelos robôs de 2 rodas. Isso está sendo liderado pela Agência Espacial Alemã, que acredita que no futuro os astronautas ficarão aqui, próximo do nosso planeta, mas controlarão robôs que estarão em outros planetas, que estarão em outras galáxias e mandarão sinais e vídeos de locais que seria muito difícil para um astronauta chegar. Não são tempos fabulosos para estar vivo? Os cachorros robôs nos levarão a planetas e nos mostrarão coisas que parecem ser inimagináveis. São tempos fantásticos para estar vivo. O que será que esses milhões, quaquilhões de corpos celestes têm a nos mostrar? Será que encontraremos algo diferente? Até agora, apenas robôs movidos a rodas foram controlados remotamente a partir do espaço por astronautas. Mas um astronauta da Estação Espacial Internacional controlou BERT, um robô parecido com um cachorro, durante uma simulação a Marte no laboratório do Centro Espacial Alemão em Munique. BERT é um robô da agência. Explorou um planeta simulado sob o controle do astronauta. Colocar pernas em um robô, em vez de rodas, pode permitir que as máquinas rastejem em cavernas em Marte ou em outros mundos. Os robôs são controlados por um joystick, e um outro dispositivo de interação é usado para controlar os braços dos robôs como se fossem dos astronautas. Junto estava um robô humanoide chamado Just, que andava sobre rodas. No futuro, eles estarão em Marte e em outros planetas. Nos lembraremos de Isaac Newton. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. São tempos de descobertas. Como pesquisar as profundezas dos oceanos, locais que, com a atual tecnologia, são impossíveis de que os seres humanos cheguem até ela. E antes, o que era feito? Você enviava robôs que fotografavam ou até capturavam qualquer tipo de ser que estava ali no fundo do mar. Isso criava uma crueldade, matava os bichos e era difícil para pesquisá-los. E agora, saindo da geometria, o dodecaedro, que tem 12 faces. Ele é um braço robótico que consegue segurar qualquer coisa até do tamanho de uma bola de basquete. Com isso, quando segura um animalzinho que fica embaixo do nosso oceano, nas profundezas, ele consegue gravar em 4K, tem um tipo de sensor que grava em 3D e replica isso no computador, mandando os dados para os pesquisadores. Em 2 missões que já foram enviadas, descobrimos espécies que eram desconhecidas até então. É uma nova forma de pesquisar e descobrir esses seres que estão no fundo do mar, mas parece que vieram de outros planetas. A tecnologia, a robótica, a inteligência artificial e a biologia marinha resolvendo questões que pareciam que nunca teriam respostas. Estima-se que 66% das espécies oceânicas ainda não foram descritas pela ciência. Um dodecaedro robótico pode capturar animais frágeis do fundo do mar para coletar amostras de tecidos e construir imagens tridimensionais das criaturas, acelerando potencialmente a catalogação de novas espécies e a análise genética. Pesquisadores da Universidade de Rhode Island criaram um tipo de pinça que pode ser colocado em qualquer submersível. Já foi testado em 2 excursões e coletou até 14 amostras de tecidos por dia em profundidades de cerca de 1.200 metros.
Suas câmeras de vídeo, com resolução de 4K, capturam imagens de alta qualidade dos animais em movimento, enquanto modelos virtuais são construídos por diferentes dispositivos de digitalização 3D. Essa nova descoberta nos leva à frase de Herman Melville, que escreveu Moby Dick: "Sou atormentado por uma coceira interminável por coisas distantes. Eu adoro navegar por mares proibidos." Em Nova York existe um ponto turístico, que é o Diário de Nova York, que ele tem um globo gigante, uma escultura maravilhosa. Inspirado nisso, na década de 30, um outro jornal de Boston resolveu fazer um grande globo. Diferente do de Nova York, este é feito de vidro, tem 3 andares e você literalmente entra dentro dele e consegue perceber o mundo como era naquela época, com a Indochina, com a União Soviética. Ele hoje está com uma iluminação de LED, traz um pouco de tecnologia, mas é um lugar fabuloso onde puxamos o estilingue do passado para ver o presente, para ver o futuro. Será que teremos um mundo onde as fronteiras ainda existirão? Eu acredito que não, mas esse globo de Boston é um local de desconexão que mostra como é a beleza do pensamento humano em construir coisas que vão durar 90, 200, 300 anos e nos traz história e inovação. Como você vê o mundo? No início da década de 30, um arquiteto em Boston foi contratado para projetar a nova sede de um jornal. Ele inspirou-se no edifício do New York News, que tem um famoso globo giratório gigante na sua fachada. Então, em Boston, construíram um globo de vitral de 3 andares de altura. Antes, iluminado por centenas de lâmpadas, hoje brilha com a luz dos LEDs. É uma esfera de vidro tridimensional, gigante, localizada em um grande átrio no interior do edifício de uma belíssima biblioteca. O mapário foi construído e finalizado em 1935. É feito de 608 painéis de vidro coloridos que formam uma representação precisa dos continentes e países do mundo na década de 1930. Devido à sua construção em vidro, as vozes e sons no interior da esfera são amplificados, criando um efeito acústico peculiar. Oferece uma perspectiva única sobre como as pessoas viam o mundo na década de 1930. Um local fascinante para visitar em Boston. O globo mapário não mudou desde 1935. Está lá o país de Sião, a Indochina francesa, mas não existe Israel ou Indonésia. A União Soviética aparece bem grande. A África continua a ser um grande bloco de colônias europeias. Isso nos faz lembrar da Carta do Descobrimento do Brasil, de Peros Vaz de Caminha. Essa gente é boa e de boa simplicidade. Nos mostra um mundo de 1935. O MIT Media Lab foi fundado em 1980 por Nicholas Negroponte, um dos pioneiros do mundo digital, da era digital. Este prédio, que fica ali no complexo do MIT, ele tem uma arquitetura extremamente futurista, apesar de ter sido inaugurado em 1985. Andar neste prédio, você tropeça nas tecnologias que nós utilizaremos no futuro. E lá são vários grupos de pesquisas, e um deles é um grupo de pesquisa que mexe com as tecnologias tangíveis, que são aquelas que não precisarão de nenhum device, não precisaremos de um smartphone. Por exemplo, um brush que você pode pintar este terno aqui e colocar ele num outro local digital. Você pode pintar um caracol e levar ele por essa cor. São novas tecnologias que estão sendo testadas nesta era pós-smartphone. E nós, aqui do Imponderável, separamos 3 que nós achamos que em 10, 20, talvez 30 anos estará no seu bolso, na sua jaqueta ou na sua bolsa.
Da forma física para a informação digital, utilizando o conceito de interfaces tangíveis. As interfaces mutáveis dão formas físicas aos dados digitais no MIT Media Lab. O objetivo é enriquecer as interações humanas com o mundo digital. O futuro, eles acreditam, é da computação tátil. Uma mesa tridimensionalmente modelada em 3D para sentir e manipular os dados com as mãos e o corpo. Algoritmos de sensação ao toque, dando a sensibilidade de flexibilidade, elasticidade e viscosidade. A telepresença física, que parece que você está lá realmente e manipula objetos à distância. Os bits pintados e a capacidade elevada de sentir e manipular no mundo físico. São materiais computacionais transformáveis e reconfiguráveis. É a interação humano-computador, com design orientado para a visão. Sim, vivemos na fronteira entre dois mundos, o nosso ambiente físico e o cyberespaço. A Neuralink, do visionário Elon Musk, que já tinha testado chips nos cérebros de macacos, agora acaba de fazer o primeiro teste num ser humano. A identidade desse ser humano ainda não foi revelada, mas a Neuralink disse que ele está passando muito bem e ele vai poder controlar objetos apenas com seus pensamentos. Claro que é um passo enorme para a ciência e para a tecnologia, mas desde 2012, uma outra empresa americana tem trabalhado nisso e ela já revelou um vídeo onde o marido está mandando mensagens somente usando o pensamento e um chip. Na verdade, são inúmeras empresas que estão neste local de fazer a telepatia tecnológica. São tempos fantásticos se forem utilizados em pessoas que perderam os seus movimentos, que estão com dificuldade de teclar ou de carregar um celular, poderão usar tecnologias que leem os nossos pensamentos. A telepatia do século XXI. 6 pessoas vivem com sensores implantados em vasos sanguíneos no cérebro, que lhe permitem comunicar diretamente com seus computadores. Os participantes, todos gravemente paralisados, participam de um estudo que pode mudar suas vidas e marcar uma virada na tecnologia de interface cérebro-computador. O fabricante desse dispositivo não é a Neuralink de Elon Musk, é uma empresa da Austrália chamada Synchron. Está liderando discretamente a corrida para lançar o implante no mercado. Se o sistema Synchron funcionar, fornecerá um método de comunicação inestimável para pessoas com paralisia grave, que sofreram acidentes vasculares cerebrais ou doenças degenerativas que os deixam presos. Mas também, esta semana, a Neuralink, liderada pelo visionário Elon Musk, alcançou um marco histórico ao implementar com sucesso seu chip revolucionário em um ser humano. O chip, conhecido como telepatia, foi projetado para auxiliar pessoas com paralisia cerebral, permitindo que elas controlem dispositivos com o poder do pensamento. Vão controlar telefones, computadores e, por extensão, qualquer dispositivo utilizando apenas a mente. O objetivo final da Neuralink é alcançar uma simbiose perfeita com a inteligência artificial, abrindo novos horizontes para a interação humano-máquina. E uma terceira empresa, chamada Precision Neuroscience, também está com projetos inovadores nesta era. Será que chegamos na era da telepatia digital?